A grande novidade que o cristianismo traz em relação ao Antigo Testamento é a pessoa de Jesus. Mas é uma novidade antiga, porque Jesus é o objeto de todas as profecias do Antigo Testamento. Mas é extremamente importante para nós compreendermos o valor e o significado do Antigo Testamento para Jesus Cristo, o que ele mesmo diz acerca da antiga aliança. E é no capítulo 5, também no capítulo 6 e no capítulo 7 do Evangelho segundo João, que nós temos palavras reveladoras neste sentido. Eu não vim abolir a lei, mas vim levá-la à perfeição. A perfeição da lei é Jesus. É graças à vontade dele, ao seu agir, a maneira como ele concebe e pratica a antiga aliança, que nós encaramos, entendemos e praticamos tudo o que se encontra na antiga aliança. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Está escrito, eu, porém, vos digo. O eu, porém, vos digo não abroga a lei. Não é uma abolição da lei, não é uma preterição da lei, mas um aperfeiçoamento dela. E o aperfeiçoamento da lei consiste exatamente nisso. Ela é interiorizada na força do Espírito Santo. É, portanto, uma religião a partir de dentro, que é julgada na sua origem, na sua fonte. Qual é a fonte do agir do homem? Sua intenção. É a motivação do nosso querer, do nosso pensar e do nosso agir, que torna a nossa conduta agradável ou abominável aos olhos de Deus. Se vossa justiça não superar a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. A justiça dos fariseus priorizava, quase que absolutizava, a prática da lei mosaica, da lei de Moisés. O cristianismo faz algo muito mais grave, muito mais sério, muito mais comprometedor a partir de dentro. É tua intenção, é aquilo que está dentro de ti que vai revelar se tua prática, se tua conduta, se teu culto, se tua caridade, aspas, se tua, aspas, caridade, são verdadeiros ou uma grande hipocrisia. Nos capítulos 5 e 6 do Evangelho segundo Mateus, ainda esses famosos capítulos, Jesus diz, quando orardes, não façais como os hipócritas. Quando jejuardes, não façais como os hipócritas. Quando deres esmola, não façais como os hipócritas. E mais na frente, no final de cada secção desta, ele diz, e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Este é o ponto, o que está oculto. O que está oculto na nossa vida não é aquilo que faz parte da nossa intimidade ou da nossa privacidade. Essas categorias são categorias jurídicas, são categorias sociológicas. Não. O essencial, o cerne dos méritos ou deméritos de nossa conduta, de nossa prática cristã, reside exatamente nisto. Teu pai que vê o que está oculto. É um âmbito da nossa vida ao qual ninguém tem acesso senão nós mesmos e Deus. Vocês repararam no Evangelho de hoje, 2 vezes nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo talvez o mais, aspas, violento
Porque no capítulo 23 de São Mateus, Jesus dirige palavras duríssimas para os seus adversários. Jesus não tinha adversário nenhum, mas eles se consideravam desafetos adversários de nosso Senhor Jesus Cristo. Os fariseus são chamados 2 vezes por nosso Senhor de hipócritas. Hipocrisia, etimologicamente, na língua grega, significa pouca decisão. Hipó, baixo, pouco. Crisis é decisão. Hipocrisia é aquela indefinição com relação ao comportamento, à sua maneira de agir. Em outras palavras, a duplicidade. O hipócrita, ele aceita para a sua vida, uma dupla conduta, uma cisão entre o interior e o seu exterior, entre o que ele pensa e o que ele fala, entre o que está dentro do seu coração e aquilo que ele manifesta, aquilo que ele exterioriza. Também a hipocrisia leva-o a agir na presença de um de uma forma, na presença de outro de outra forma, de acordo com o seu gosto, com o seu interesse escuso, com o seu intento de enganar ou de ludibriar ou de obter privilégios e assim por diante. Duplicidade de vida. Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus em termos duríssimos e os assemelha a sepulcros caiados. Parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Parecem belos. A hipocrisia, então, traz consigo um pouco de teatro, para não dizer muito, e em certos casos até é uma total representação, um completo fingimento, que chega às raias do cinismo. Lógico que o hipócrita, ele traz consigo um pouco de caricatura. É um artista. É uma pessoa que sabe agir de acordo com a circunstância, ou para agradar e obter favores, bajulador, adulador, ou então para mascarar, para enganar, para forjar, para não ser descoberto, para ludibriar, para trapacear, e isso em todos os âmbitos, do olhar, do falar, do agir, do vestir-se, do se comportar, em todos os âmbitos. Por dentro, cheios de hipocrisia e injustiça, diz Jesus acerca dos fariseus que parecem justos diante dos outros. O parecer é uma parte do nosso agir que para Jesus é absolutamente secundária. Não diz absolutamente nada para ele aquilo que nós parecemos ser para os outros. O juízo dos homens, ele é tão falaz, mas também ele é tão sem fundamento, sem certeza, sem segurança, porque ele é pautado em aparências. Muitos dos julgamentos das pessoas a nosso respeito são julgamentos sérios. Existem pessoas retas, pessoas íntegras, que têm um juízo justo a nosso respeito. Todavia, o seu julgamento é em cima daquilo que elas ouvem dizer a nosso respeito, daquilo que elas nos veem dizer, falar e agir. Tudo isso, porém, não tem absolutamente nenhuma importância se nós, o objeto do seu juízo, tivermos sido ou estivermos sendo hipócritas, teatrais, cínicos, fingidos, oportunistas. Por mais bem intencionadas que sejam as pessoas, ao emitirem um juízo reto, imparcial a nosso respeito, elas não conhecem aquilo que se passa dentro do nosso coração. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, construís sepulcros para os profetas, enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Ao agir,
agem como assassinos, mas se lamentam como vítimas e choram por aqueles que eles mesmos mataram. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Caríssimos, e teu Pai que vê o que está oculto. Essa frase nos assusta, e o susto bom é muito oportuno para cada um de nós, porque nos remete a esse âmbito absolutamente desconhecido das pessoas, no qual Deus habita. Ele que nos sonda, como diz a primeira leitura de hoje, Ele que nos perscruta, como diz o Salmo que acabamos de ouvir, mesmo as trevas para vós não são escuras, a própria noite resplandece como um dia. Ó Senhor, vós me sondais, vós me conheceis. No dia do nosso juízo, que vai durar talvez menos de 1 segundo, juízo no qual Deus não vai precisar fazer nenhuma pergunta, porque tudo virá às claras, tudo aquilo que é escondido tornar-se-á revelado diante do Senhor. Todas as obras terão sido reveladas, serão reveladas, meritórias ou demeritórias, pela intenção com que fizemos, pela intenção com que falamos, pela intenção com que agimos ou deixamos de agir. Tudo isso está no âmbito de uma clareza inaudita, de uma clareza celestial, que é a sabedoria, o conhecimento de Deus a respeito do nosso ser. São Paulo, na primeira leitura de hoje, diz: nós exortamos a cada um de vós, encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus. Comportamento digno é mais do que a exterioridade, é mais do que vestir-se bem, é mais do que falar polidamente, dizer coisas que agradam a Deus. O modo digno de Deus, o modo digno do nosso comportamento que agrada a Deus, é precisamente isto: aquilo que eu exteriorizo, que é digno, que é justo, que é agradável às pessoas de Deus, às pessoas retas, às pessoas íntegras. Isto é, antes de tudo, agradável ao Senhor, que conhece o meu coração, que sabe que aquilo que eu estou dizendo, que aquilo que eu estou fazendo, corresponde à sua santa vontade lá no íntimo do meu ser. Em outra passagem, Jesus diz: não é aquilo que entra no homem que o torna impuro, mas aquilo que sai dele. Nós temos esse incrível poder de mascarar, de subverter e, consequentemente, de enganar as pessoas, passando por vezes uma vida inteira de inautenticidade, escondendo dos outros aquilo que para Deus é claríssimo, ou passando para os outros, vendendo, com o perdão da palavra, para os outros uma ideia, um comportamento, uma expressão de vida, uma existência toda, talvez ilibada, impoluta aos olhos das pessoas, mas aos olhos de Deus, uma verdadeira desgraça. Deus tenha compaixão de nós, Deus nos ajude a fugir da escuridão na qual o nosso coração, por vezes tentado pela hipocrisia, tenta se esconder, e que a luz ao nosso redor nunca seja obscurecida, que a clareza do nosso coração diante desta convicção: Deus me vê, Deus me olha, Deus me sonda, Deus perscruta o íntimo do meu ser, e é precisamente isto que vai ser determinante quando eu deixar esta vida, quando eu me apresentar diante do Senhor, no meu juízo particular, quando do último suspiro será definida a minha sorte eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.